Como sempre, às segundas-feiras temos consultório fiscal com Marta Gaudêncio, advogada. Bom dia, Marta. Muito obrigada pela presença. Hoje vamos falar de imposto de selo sobre imóveis com valor patrimonial tributário acima de 1 milhão de euros. Este imposto começa já este ano? Começa já este ano, sim. A lei foi aprovada, aliás, foi publicada a semana passada, faz hoje uma semana, e de facto aquilo que diz é que imóveis situados em território português, cujo valor patrimonial tributário calculado para efeitos do IMI seja superior a 1 milhão de euros, passam a estar sujeitos a imposto de selo anualmente. Ou seja, em vez de pagarem uma sobretaxa de IMI, por exemplo, pagam imposto do selo todos os anos. Portanto, todos os anos a Administração Tributária vai enviar uma nota de liquidação aos contribuintes que sejam proprietários destes imóveis para pagar. A liquidação é suposto fazer-se nos mesmos termos do IMI. Não ficou claro foi se a nota de liquidação vai, por exemplo, em março, para ser paga em abril e se o valor também pode ser dividido em dois ou não, mas aqui não parece, pelo menos não há nada que diga que pode ser dividido em duas parcelas, como pode ser com o IMI. As taxas para o ano que vem são de 1% para os imóveis para fins habitacionais e de 7,5% para os imóveis que sejam detidos por entidades que estão naquela lista dos territórios com regimes fiscais mais favoráveis. Atenção que isto só se aplica a imóveis urbanos, a prédios urbanos, isto não se aplica a prédios rústicos. Isto a partir do ano que vem, portanto, o proprietário ou o usufrutuário ou o superficiário do imóvel a 31 de dezembro já sabe que no ano seguinte vai pagar sobre estes valores. O que é que acontece? Criou-se aqui um regime transitório e por isso é que se aplica já este ano, nos termos do qual os proprietários, o facto tributário este ano verifica-se mais cedo. Ou seja, o que a lei diz é o facto tributário verifica-se a 31 de outubro. Portanto, foi no final do mês passado que se apurou quem é que era o proprietário e, portanto, quem é que é responsável pelo pagamento do imposto para o ano. E agora tem praticamente 2 meses para fazer o pagamento? Tem menos até porque a data para pagar é até 20 de dezembro. A Administração Tributária vai enviar as notas de liquidação até ao final do mês de novembro, salvo erro, e depois o pagamento tem de ser feito até 20 de dezembro. E as pessoas estão a ser notificadas? As pessoas, se ainda não estão, vão começar a ser, sim, durante o mês de novembro. E se por acaso alguém falhar o prazo? Se alguém falhar o prazo, tem na mesma de pagar juros e é uma contraordenação a que está sujeito nos mesmos termos em que falha qualquer outro tipo de imposto. A diferença para este ano é que as taxas são mais baixas. Por causa do regime de transição? Por causa do regime de transição e também porque nem todos os imóveis estão avaliados. Porque como se pretende que o valor patrimonial tributário utilizado seja aquele que é calculado para efeitos de IMI, e em teoria só no final deste ano é que todos os imóveis vão estar avaliados, e vamos ver se estão mesmo ou se para o ano ainda vai haver mais avaliações, o que foi feito foi que as taxas este ano são de 0,5% para imóveis que já tenham sido avaliados e 0,8% para imóveis que ainda não tenham sido avaliados. Mantêm-se os 7,5% para as empresas, aqui nunca sujeitos passivos, só as empresas, com sede em territórios de tributação mais favorável. E já que falamos em empresas, hoje falamos também de ajudas de custo, há alterações dos limites? Essas ainda não estão em vigor, estão no Orçamento de Estado para o ano que vem, portanto já foi aprovado na generalidade e agora vamos ver se nas discussões e na especialidade há algumas alterações, mas as ajudas de custo vão ter uma alteração que é significativa. Quanto é que vão baixar? Em termos de deslocações para o estrangeiro, vão baixar cerca de 30% a 40%. Para todas as empresas? Para todas as empresas. Normalmente as ajudas de custos estão fixadas com referência à função pública. E depois é a partir daí que o privado se guia. Que o privado se guia e que utiliza os mesmos valores, no fundo. Mas as ajudas de custo para cargos dirigentes, por exemplo, que estavam em cerca de 133 ou 136 euros por dia, vão passar para cerca de 80. Portanto, há aqui uma redução... Ao estrangeiro? Nas viagens ao estrangeiro? Sim. E em Portugal? Nas deslocações em Portugal não vai haver alterações relativamente ao valor. Aquilo que se passa é que vai ser calculada a ajuda, ou vai ser devida só a ajuda de custo, se a deslocação for superior. Neste momento, as empresas já podiam pagar ajudas de custo se fossem deslocações superiores a 5 km. Vai passar para 20.
Portanto, só quando um trabalhador se desloca para mais de 20 km do seu domicílio habitual é que pode ser paga a ajuda de custo. Do seu domicílio, está-me a falar do domicílio da empresa? Normalmente da empresa, sim. Se for uma deslocação por dias sucessivos, já passa a ser só se forem mais do que 50 km. Portanto, todas as ajudas de custo que não respeitem estes limites vão, para além das outras consequências em termos de IRC, vão estar sujeitas a IRS na esfera do trabalhador e vão estar sujeitas também à contribuição para a Segurança Social. Portanto, ainda assim, sobretudo nas viagens ao estrangeiro, faz aqui uma grande diferença, porque não é metade, mas é quase o valor da ajuda de custo que pode ser atribuído sem que haja lugar à tributação. Portanto, a diferença é significativa. É significativa. Temos também uma novidade que pode vir a ser implementada, que é o chamado regime de caixa, o IVA. Sim. O que é isto exatamente? Este regime é um regime que tem sido muito discutido durante, já há vários anos. Já o Orçamento de Estado do ano passado tinha uma autorização legislativa para ser implementado, não foi. Este ano voltamos a ter uma autorização legislativa. Este regime, no fundo, permite que as empresas só entreguem o IVA depois de terem recebido dos seus clientes. Ou seja, neste momento, o que nós temos é as empresas faturam, prestam serviços ou vendem bens, faturam, liquidam o IVA na fatura e, consoante o regime seja mensal ou trimestral, assim que chega à altura de pagar o IVA ao Estado, têm de o pagar independentemente de o terem recebido dos seus clientes ou não. E isso, em termos de crise, tem causado bastantes transtornos às empresas? Tem, porque os prazos de recebimento são cada vez maiores e, portanto, é muito mais difícil a entrega do IVA. Esta questão, a ser aprovada, tem também um outro lado, que é as empresas só podem deduzir o IVA nos mesmos termos, ou seja, eu não posso continuar a deduzir das faturas que não paguei. Se, ao contrário, eu, empresa, recebo uma fatura, eu, hoje em dia, deduzo logo o IVA. E isso, no fundo, até compensa um bocadinho, porque eu liquidei, não recebi dos meus clientes, mas tenho aqui esta fatura que eu também ainda não paguei, mas já posso deduzir. Portanto, no fundo, diminui um bocadinho o IVA que vou entregar ao Estado. Se for aprovado este regime, e a menos que haja alguma alteração, mas o princípio é este, eu, empresa, também só vou poder deduzir depois de pagar a fatura. Então qual é que é a melhor opção na sua opinião? Era a que já estava em vigor ou é a que pode vir a estar em vigor para o ano? Eu não sei se esta que temos agora não é melhor, porque eu tenho algum receio dos mecanismos de controlo que venham a ser estabelecidos. Mas há tantas empresas a queixarem-se e até algumas eventualmente a fecharem portas por causa disso? Isso é verdade. Talvez criar uma possibilidade de diferimento do pagamento ou o pagamento em prestações sem garantia, talvez, enfim, tentar arranjar aqui uma solução intermédia. Mas a verdade é que, para que este regime seja implementado, primeiro, é só para empresas pequenas. Portanto, não vai beneficiar todas as empresas e aquelas que terão volumes de faturação assim maiores e, portanto, mais dificuldade em pagar. E segundo, para que isto entre em vigor, é preciso criar aqui um mecanismo qualquer de controlo que permita à administração tributária saber se efetivamente a empresa já recebeu, se efetivamente já pagou e, portanto, pode pagar, ou está na altura de pagar ou de deduzir. Pode ser tão complicado este controlo, porque implica que a administração fiscal tenha acesso a uma série de dados que neste momento não tem, que se calhar vai complicar mais. Ou seja, pode ter efeitos contraproducentes, é isso? De certa forma, sim. Portanto, é aqui um equilíbrio um bocadinho difícil de encontrar. Marta Gaudêncio, muito obrigada pelo seu comentário e até para a semana. Bom dia. Fazemos agora uma curta pausa no Primeira Hora. Até já.